Imagine viajar para um território onde a sobrevivência está por um fio, onde cada dia é uma batalha contra os elementos, contra a escassez, contra a própria realidade da sua existência. Essa foi a situação dos colonos que desembarcaram em Jamestown em maio de 1607. Sem mulheres para companhia ou procriação, apenas homens e meninos com o fardo de estabelecer uma presença em nome de sua nação. Imagine o alívio deles quando as mulheres finalmente chegaram 9 meses depois, apenas para enfrentar uma vida de servidão e abuso. E ainda assim, em meio às dificuldades, as sementes da democracia estavam sendo plantadas com o estabelecimento da Casa dos Burgueses. No entanto, a chave para a sobrevivência da colônia não estava na agricultura ou na democracia, mas em uma folha dourada controversa. E a parte curiosa sobre essa folha é, bem, vamos manter o suspense um pouco mais. E aí, pessoal incrível e curioso? Prontos para desvendar mistérios juntos? Eu sou o seu guia, César, e me acompanhando nessa jornada está o comentarista perspicaz, Sônia. E aí, pessoal? Animados para mergulhar no tópico de hoje com todos vocês. Neste podcast, estaremos compartilhando episódios diários sobre algumas curiosidades de deixar a mente perplexa. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, para não perderem nenhum dos nossos episódios. Vamos lá! Então, vamos voltar para maio de 1607. Imaginem só, pouco mais de 100 ingleses desembarcam nas margens pantanosas do que hoje conhecemos como Virgínia. Eles estão aqui sob ordens do rei James para estabelecer uma colônia inglesa. E em homenagem ao seu rei, eles nomeiam sua nova morada de Jamestown, marcando o estabelecimento da primeira colônia europeia no Novo Mundo. Mas não se deixem enganar por essa imagem romântica. A vida estava longe de ser fácil para esses pioneiros. As duras realidades que eles enfrentaram devem ter sido realmente assustadoras. Com certeza. Morte, doenças, clima severo, relações tensas com os nativos, apoio atrasado da Inglaterra, todas essas dificuldades faziam parte do cotidiano deles. E entre os colonos, não havia mulheres. Imagine só, 100 homens e rapazes começando uma nova vida sem qualquer companhia feminina, parceria ou amor. Realmente, isso pinta um quadro sombrio, não é mesmo? Realmente. Mas é essencial lembrar que esses colonos estavam mais focados na sobrevivência do que em qualquer outra coisa. Eles precisavam estabelecer uma presença em nome de sua nação. Eles eram um grupo diverso, que ia desde aventureiros até artesãos e trabalhadores. No entanto, as condições difíceis significavam que eles precisavam de colonos fisicamente fortes e capazes, eliminando metade da população da equação, as mulheres. Então, depois de meses de trabalho árduo e solidão, eles começaram a sentir falta da companhia das mulheres. E após 9 longos meses, navios chegaram da Inglaterra, trazendo consigo o primeiro grupo de mulheres para se estabelecer no Novo Mundo. Eu consigo imaginar o alívio deles, e ainda assim, os desafios que essas mulheres devem ter enfrentado. De fato. Do outro lado do Atlântico, a Inglaterra estava cheia de histórias horríveis de Jamestown. Isso foi um desestímulo para muitas mulheres, enquanto alguns colonos até estavam considerando deixar Jamestown para encontrar noivas em sua terra natal. Parece que o plano do rei James estava em terreno instável. Realmente estava, até que Edwin Sandys, o tesoureiro da Companhia da Virgínia, interveio. Ele persuadiu os membros do conselho a atrair mulheres inglesas para emigrar para Jamestown e se casar com os colonos, garantindo assim o futuro da colônia. Então, essencialmente, eles começaram a fazer propaganda de noivas por correspondência? Isso mesmo. Eles até tornaram o negócio mais atrativo, oferecendo transporte gratuito pelo Atlântico, um pedaço de terra em Jamestown, um dote para necessidades domésticas e roupas, e a liberdade de escolher seus maridos. Surpreendentemente, esse plano deu certo e logo Jamestown foi povoada tanto por homens quanto por mulheres. As dificuldades que essas mulheres devem ter enfrentado, é realmente uma história impressionante. Sim, é verdade. Aqueles que fizeram a jornada precisavam ser incrivelmente fortes para sobreviver nas condições brutais do Novo Mundo. Entre 1620 e 1622, mais de 100 mulheres chegaram à Virgínia. Algumas foram compradas por homens solteiros como esposas, outras eram servas contratadas e muitas foram colocadas para trabalhar nos campos de tabaco. Essas mulheres enfrentaram abusos físicos, emocionais e sexuais, além de condições de trabalho extenuantes. Mesmo com a chegada das mulheres, a vida em Jamestown continuava dominada pelos homens. Sabe, isso me lembra uma história da minha infância. Eu me lembro, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, de ouvir minha avó contar histórias sobre nossos antepassados, que também foram pioneiros à sua maneira. Eles não estavam em Jamestown, mas foram alguns dos primeiros colonizadores em Pernambuco, meu estado natal no Brasil. As histórias que ela contava não eram tão diferentes do que estamos discutindo agora.
dificuldades, perseverança, sobrevivência, esses temas ecoavam através da história da nossa família. Realmente, parece ser uma realidade difícil. Sim, foi assim mesmo. Assim como em Jamestown, as mulheres tinham que trabalhar longas horas para pagar suas dívidas, lidando tanto com o trabalho nos campos quanto com os afazeres domésticos. E à medida que os anos passavam, qualquer progresso que as mulheres pudessem ter feito era reprimido por uma sociedade dominada pelos homens. É desanimador ouvir como as mulheres eram tratadas. Realmente é. E não muito tempo depois da primeira onda de mulheres, o primeiro navio cheio de africanos capturados chegou em Jamestown em 1619, marcando o início da escravidão na colônia. Esses africanos escravizados foram trazidos para ajudar no trabalho manual extenuante necessário para estabelecer a colônia. Então, as dificuldades da vida na fronteira foram sobrepostas à atrocidade da escravidão. Sim, e é uma história que não devemos esquecer, pois moldou o mundo em que vivemos hoje. Então, os portugueses inicialmente capturaram esses africanos e estavam transportando-os para o México. Mais 2 navios corsários ingleses interceptaram sua jornada. Eles atacaram um navio português, roubando várias dezenas de africanos? Exatamente. O White Lion, um dos navios ingleses, então redirecionou para Jamestown. Aqui, eles fizeram um acordo e isso marcou o início da escravidão na colônia. Então, a cultura da colônia foi moldada tanto pelas lutas dos pioneiros quanto pela atrocidade da escravidão. Sim, e o clima se mostrou outro desafio. Os colonos esperavam um clima semelhante ao que estavam acostumados em suas terras natais. Mas eles se depararam com verões quentes e úmidos e invernos gelados. Eles não tinham ideia do que estavam enfrentando, não é mesmo? De forma alguma. E para piorar as coisas, eles não perceberam que estavam no meio do que hoje conhecemos como a Pequena Era do Gelo, que durou aproximadamente de 1550 até quase 1800. E não havia também um problema com secas? Sim, houve. De 1606 a 1612, a Virgínia passou por um dos períodos de verão mais secos de sua história. Portanto, os colonos tiveram que enfrentar invernos rigorosos, primaveras úmidas, verões de seca e então o ciclo recomeçava novamente. Então foi realmente uma calamidade após outra para esses primeiros colonos. Com certeza. Mas são essas provações e tribulações que moldaram a história de Jamestown e, por extensão, a história da América. Cada verão era mais brutal que o anterior, com colheitas e animais definhando sob o calor. No entanto, os colonos persistiram, mesmo sem receber trégua da mãe natureza. Isso é incrível. É um testemunho do espírito humano, não é? É fascinante pensar em quanto as pessoas podem suportar quando estão buscando uma vida melhor. Em uma nota relacionada, historiadores têm observado problemas semelhantes em outras colônias antigas também, onde as condições adversas e a falta de recursos forçaram os colonos a se tornarem incrivelmente engenhosos e resilientes. De fato. Agora, enquanto o clima era um desafio importante, a falta de água potável apresentava um problema ainda maior. Os colonos de Jamestown tiveram que extrair água potável de seus arredores pantanosos. Isso levou muitos colonos a morrerem de doenças, frequentemente causadas ou agravadas pela água potável contaminada. Isso é horrível. Água limpa é uma necessidade básica tão fundamental, algo que frequentemente damos por garantido nos dias de hoje. Com certeza. E para piorar as coisas, a fome também era um problema grave. Apesar de trabalharem centenas de horas, os colonos frequentemente tinham pouca comida para mostrar. Apenas 6 meses após a chegada dos colonos iniciais, quase 500 novos colonos chegaram. Então, mais bocas para alimentar com os mesmos recursos limitados. Isso deve ter piorado ainda mais a situação deles. Sim, de fato. Mas, contra todas as probabilidades, os colonos de Jamestown continuaram a perseverar, nos proporcionando um vislumbre fascinante das lutas dos primeiros colonizadores americanos. No ano seguinte, os colonos tentaram aproveitar ao máximo suas circunstâncias. Sob a liderança do capitão John Smith, eles conseguiram negociar um tratado com a tribo Povata. No entanto, após Smith se ferir e ter que retornar à Inglaterra, os Povatas cercaram Jamestown. Eles foram então isolados dentro do forte, sem acesso aos seus jardins e fazendas, correto? Isso mesmo. E não demorou muito para que começassem a comer qualquer coisa que pudessem encontrar para sobreviver. Evidências forenses sugerem que durante o inverno de 1609 a 1610, eles recorreram a comer cachorros, ratos, cavalos e cobras. Eles até consumiram sapatos de couro em busca de algumas calorias. Isso é horrível. Eles estavam realmente desesperados. Completamente. As coisas ficaram tão desesperadoras que eles até recorreram ao canibalismo. Esse período ficou conhecido como o Tempo de Fome. Uau! É difícil imaginar até onde eles tiveram que ir apenas para sobreviver.
De fato. Apesar das condições severas, os colonos estavam determinados a ter sucesso. Eles tinham que continuar, não apenas por si mesmos, mas também pelo rei James e pela elite da Inglaterra, que tinham grandes esperanças para a colônia. O fracasso simplesmente não era uma opção. Essa determinação, por mais sombrias que fossem as circunstâncias, é uma parte essencial da história de Jamestown. Os colonos não estavam apenas lutando, eles também eram astutos. Eles esconderam a extensão total de sua situação, temendo que revelar o número real de mortes os deixasse vulneráveis a um ataque surpresa. Eles enterraram os mortos em covas sem identificação, até mesmo juntando corpos para dar a impressão de que seus números estavam diminuindo pela metade. Isso é incrivelmente trágico, mas também mostra um instinto profundo de sobrevivência. É estranho, mas isso me lembra de um artigo de notícias que vi recentemente sobre um grupo de exploradores modernos que, mesmo com toda a nossa tecnologia e luxo, ainda tiveram que recorrer a táticas semelhantes para esconder seus números de possíveis ameaças durante uma expedição. Curiosamente, nem tudo é sombrio. Jamestown também marca o início da democracia americana. Abrigava a casa dos burgueses, o primeiro grupo eleito democraticamente no Novo Mundo. Embora os direitos de voto fossem limitados, o fato de que todos os ingleses que se estabeleceram lá podiam votar foi um ponto de virada importante. Isso é fascinante. É como se eles estivessem lançando as bases da democracia moderna, mesmo enquanto lutavam pela sobrevivência. E outro dia, eu estava em uma reunião da prefeitura local e não pude deixar de pensar nas raízes dessa prática. Como, mesmo nos primeiros dias da colonização, as pessoas encontravam maneiras de expressar suas opiniões e ter voz na liderança. Bastante notável, não é mesmo? Embora a cultura de onde eles vieram fosse governada por uma monarquia, a colônia viu algumas liberdades. Isso foi especialmente evidente quando se tratava de tabaco. Ah, o tabaco. Uma mudança de jogo, não é mesmo? Com certeza. A sobrevivência da colônia pode ter dependido do desenvolvimento do tabaco como uma cultura lucrativa. O rei James era contra o tabaco. Ele achava repugnante aos olhos e odioso ao nariz, mas os colonos estavam distantes o suficiente de seu rei para fazerem suas próprias escolhas. E, sinceramente, eles precisavam do dinheiro. Então, eles começaram a cultivar tabaco em Jamestown? Sim, eles fizeram isso. Antes disso, os moradores de Jamestown tentaram muitas coisas para criar um empreendimento lucrativo no Novo Mundo, desde a exploração florestal e a produção de vidro até a produção de seda. Mas John Rolfe mudou tudo quando retornou a Jamestown com sementes de tabaco sul-americano. Então, foi um pouco de contrabando que salvou o dia? Parece que sim. Não temos certeza de onde Rolfe conseguiu as sementes, mas acredita-se que ele possa tê-las contrabandeado do Caribe. Apesar de ser um risco considerável, Rolfe e seus companheiros começaram a experimentar o cultivo das sementes e, após muitas tentativas e erros, finalmente encontraram o sucesso. E até mesmo o rei James acabou aceitando o tabaco, não é mesmo? Exatamente. Ele viu o potencial de lucro e concedeu a Jamestown um monopólio da cultura do tabaco. A partir daí, a fortuna da colônia começou a mudar. Que jornada tem sido explorar as duras realidades da vida na colônia de Jamestown. Desde a chegada dos primeiros colonos, as dificuldades que enfrentaram, o impacto na saúde e na taxa de mortalidade, até o nascimento da democracia e sua sobrevivência final, graças ao tabaco. Realmente tem sido uma montanha-russa, não é mesmo? É incrível ver o quanto de história está embutido na história de um único assentamento, um que teve um impacto tão grande no mundo em que vivemos hoje. Verdadeiramente, o mistério da sobrevivência em Jamestown foi revelado através da determinação, inovação e um toque de rebeldia. Isso apenas mostra que onde há fumaça, há fogo, ou, no caso deles, tabaco. Haha, muito bem dito. E pessoal, se vocês gostaram dessa imersão profunda na história tanto quanto nós, por favor, cliquem no botão de curtir. Não se esqueçam de deixar seus pensamentos nos comentários abaixo e compartilhar este episódio com seus amigos. Foi um prazer absoluto trazer essa história para vocês. Continuem curiosos, continuem explorando e nos encontraremos no próximo episódio de Curioso e Incrível. Adeus e fiquem seguros. As informações que discutimos hoje são do artigo 10 Verdades Difíceis sobre a Vida na Colônia de Jamestown de Selmy Ângulo no Listverse, publicado em 8 de outubro de 2023. A URL completa está na descrição do vídeo se você quiser se aprofundar mais no assunto. Isso é tudo por agora. Cuide-se!